Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago minha análise e meu review sobre o episódio 20 de ReZero, agora da segunda temporada. E também comentarei o que foi mudado da novel e o que foi cortado também, além de comentar cenas e falas que talvez vocês não tenham pegado o verdadeiro significado. Se este for o primeiro vídeo que estiver vendo no meu canal é focado em ReZero, mas eventualmente pretendo trazer alguns vídeos de outros animes, mas sempre terá foco em ReZero. Então, sem mais delongas, vamos então à análise do episódio. O episódio começa lindo, começando com umas cores preto e branco, demonstrando um contraste, cores usadas para representar um momento de tensão, e no passado ainda, um flashback. Roswell estava sofrendo porque ele não sabia dar vazão à sua mana, e ele não sabia resolver, tanto pela sua inexperiência, como também porque era um problema incomum. A única que o entendia era Eikidona. Então surge a bruxa da ganância para salvar o dia. E claro, seu rosto não é mostrado, como eu já havia comentado. Se você não sabe por que o rosto da Eikidona do passado está sendo ocultado no anime, saiba que eu já gravei um vídeo curto de 6 minutos explicando o motivo. Eu vou tentar deixar no card nesse momento do vídeo, mas caso não dê certo, também estou deixando o link na descrição e no comentário fixado. Eikidona vai até ele, explica o motivo e taca-lhe um beijo. E não foi um beijo, foi o beijo. Cara, a comunidade ReZero fez tanto meme sobre isso, todo mundo falando desse beijo. Quem diria que Eikidona teria uma pegada assim, hein? Subaru até se arrependeu de não ter feito o contrato. Valeria a pena morrer 100 milhões de vezes. Foi um linguão, cara, que a gente não vê todo dia. E ela não tem frescura não, hein? Ela beijou o rosto mesmo depois que ele vomitou tudo, cara. Pensando bem, cara, ela beijou depois que o rosto gorfou, cara. Meu Deus. Ah, não importa. O que importa é que o beijo foi da hora, foi um beijo muito bom. E a cena foi bem bacana, cara. Esse preto e branco, esse contraste com a cor, deu uma tensão e um momento de redenção. O início do amor do Roswell, cara. Foi bem bacana isso. Esse foi o beijo que fez o Roswell pensar na Eikidona só nela durante 400 anos, cara. E não querendo chamar o cara de gado ou não, mas tipo, 400 anos só pensando numa única mulher. E sendo que essa mulher não gosta dele é complicado, hein? E sim, para quem não sabia, Tapei Nagatsuki, o autor da obra de ReZero, ele respondeu uma pergunta e ele confirmou que Eikidona não gosta do Roswell. Pelo menos não tem 1% do sentimento que o Roswell tem nela. Tenso, menino Roswell. Uma outra curiosidade é que essa cena do beijo da Eikidona e o Roswell, ela não está presente na Light Novel. E eu acho que também nem deve estar presente na Web Novel, não estou lembrado da Web, mas na Light Novel não está. É uma cena exclusiva de uma side story, ou seja, a direção caprichou. Normalmente eu critico ela, mas dessa vez, pelo menos em relação a essa cena do beijo que eles incluíram no anime, eu só tenho a elogiá-la. Adiante então, mostra então a interação da Beatrice, o Roswell e a Ryuzo. Só dando destaque, houve mudanças sim da novel, mas algumas mudanças foram melhores e inclusive para adaptar para a narração audiovisual, ficando mais dinâmico e mais agradável para assistir. Na Light Novel, por exemplo, esse passado do santuário já é contado antes até. Eles adiaram para que essa segunda parte do santuário e a conversa com o Roswell ficasse junta, e ficou bacana até. Eu mudaria poucas coisas apenas. Mas mesmo assim, esses resumos e cortes podem atrapalhar a compreensão de alguns, no todo. Para quem não sabe, os mestiços, meia raça, já era discriminada desde aquela época. Por isso, os moradores dos santuários daquela época eram muito gratos a Eikidona, e também a Roswell e a Beatrice, porque eles estavam recolhendo esses mestiços e acolhendo num lugar. Na novel é melhor mostrado, mas o anime, em cenas de 1 segundo, também mostrou a Eikidona sendo aclamada pelos mestiços e ela ficando sem graça com os elogios, a luta do Roswell e da Beatrice que eles treinavam, a Eikidona tomando chá observando. Eikidona, Beatrice e Roswell eram bem ativos naquele lugar do santuário, e os moradores gostavam bastante deles. Claro que Eikidona era bem ocupada, ela era a bruxa da ganância, ela tinha que fazer várias outras coisas, mas sempre que ela estava lá, ela interagia com o pessoal. E é legal acompanhar a interação de todos assim, no anime também é mostrado bem até, mas é mais reduzido a Beatrice e a Ryuzo, o Roswell. A Beatrice inclusive pregava peças na Ryuzo. É contado aí, inclusive no anime, que o Roswell deu o troco nela. E estes eram os dias de paz do santuário, que infelizmente acabaram com a chegada dele, Hector. Sobre o Hector, eu irei comentar superficialmente nesse vídeo, apenas o que foi no episódio, dublagem, essas coisas, mas caso você tenha interesse, hoje mesmo eu lancei um vídeo tudo sobre o Hector. ReZero, Hector, Bruxo da Melancolia, tudo sobre ele.
E lá eu explico tudo, mas tudo que a gente sabe sobre o Hector. É um vídeo de 11 minutos. Mesmo se eu não conseguir colocar nos cards nesse exato momento do vídeo, estou deixando o link na descrição e também nos comentários fixados. Mas voltando ao episódio, Roswell então ele aparece desesperado, porque o Hector tá chegando e eles não têm chance contra o Hector, cara. Na novel esse desespero é mais aparente, uma vez que eles demoraram muito tempo para recolher todos esses demi-humanos e formar a barreira. Sim, eles recolheram os demi-humanos para formar a barreira. Essa barreira, na verdade, era para proteger a Equidna do Hector. Aí tem diversas teorias, será que o Hector é um demi-humano ou algo assim? Vai saber. Mas eles falharam, o Hector já estava quase chegando, mas a Equidna não queria fugir, uma vez que ela já estava construindo esse lugar há um tempo, já tinha reunido todos os demi-humanos. Então a Ryuzo se oferece para poder ajudar. Ela não sabia que seria um sacrifício no início, mas depois quando a Equidna explica, ela aceita tranquilamente, porque ela é muito grata pela Equidna. E ela também queria proteger o santuário, que era um lugar que ela gostava muito. Basicamente, a Ryuzo ela já ia ser usada como núcleo, só que como ainda não estava pronto, ela teve que se sacrificar, sendo um catalisador. Catalisador que é para acelerar o processo de criação da barreira. Nisso então é traçado o plano, eles já iniciaram naquele momento e o Roswell ficou encarregado de atrasar o Hector. E atrasou bem, Roswell serviu como um belo saco de pancada. Bem, eu basicamente já falei sobre a autoridade do Hector no vídeo de hoje sobre tudo sobre o Hector, mas é basicamente aquilo, ele manipula a gravidade, então ele consegue controlar, fazer um campo de força e controlar o corpo, e também anular magia, como foi com o Algoa. Inclusive o Algoa foi meio nerfado, hein? O Algoa na novel é muito mais infernal, uma bola muito maior, uma bola de fogo. Então foi até nerfado, a animação poderia ser melhor, mas eu relevo isso. E também a porradaria pra cima do Roswell é muito maior na novel, cara, é muito mais cruel. Tem uma hora que o Hector pega o dedo, enfia, acho que na parte do osso, nossa, é bem tenso até. Ontem, o Zenny, sempre ele, que é a nossa fonte especial de ReZero, que tem contato com o mundo todo de ReZero, basicamente, já tinha alertado. Queria ter encerramento, ele acertou, e também ele já tinha alertado quem seria o dublador do Hector. No caso, é o Junichi Suabe. Ele é o cara que dubla o Archer de Fate Stay Night, o Yami de Black Clover, o Green Joe de Bleach, o Isaiah de Boku no Hero Academia, entre vários outros personagens. Sobre a dublagem, o dublador é excelente, com certeza, e a dublagem até que ficou boa, até que combinou. Mas, para mim, na minha opinião, no momento eu achei que ficou um pouco robótica em alguns momentos, assim. Não exatamente robótica, isso seria reduzir o trabalho que é bom do dublador a um nada, mas ficou, assim, até combinou, mas eu imaginava algo a mais. Eu diria que eu hypei mais do que o esperado. Por exemplo, a da Pandora, pra quem viu, eu amei. Gostei muito, superou minhas expectativas. A do Hector ficou boa até, mas eu imaginava algo a mais. Eu imaginava uma voz que só de se ouvir você mesmo já pegava melancolia, você mesmo já ficava triste, assim. E é uma voz triste, até que faz um bom trabalho. Só que, na minha visão, assim, eu acho que eu esperei muito mais do que deveria. Só avisando que a narração ficou boa. É que quando eu li na novel, eu pensava numa narração totalmente natural, na melancolia, que se eu ouvia já causava tristeza. E era como se fosse uma mistura com a Sekhmet, mas com uma voz totalmente de tristeza, assim. Mas ficou boa, assim. É que eu esperei algo a mais, assim. Acho que tanto pela narração do Tapei, como eu esperava, mas ficou boa. Muitos de vocês, acredito que até superou a expectativa de muitos. E outros também tiveram uma que não gostaram. Eu fico naquele meio termo, achei boa. Só que eu exagerei tanto na minha expectativa que eu acabei pensando em algo até mais do que o possível, né? Mas a dublagem ficou boa, minha análise é positiva sobre ela. E é claro, o dublador ele é experiente, ele é muito bom. E vocês, o que acharam? Se quiserem deixar nos comentários se ficou bom, muito bom, ou se vocês não gostaram, se fica mais no meio termo. Voltando então à cena, depois que o Roswell é espancado, tem a sua magia anulada pelo Hector, Hector então ataca o casebre que Ryuzo estava. Isso foi cortado do anime, o casebre é destruído sim, só que a posição que a Ryuzo fica é a mesma, ela cai para frente. Foi um milagre ela cair nessa postura, porque se fosse outra postura, ela teria quebrado tudo juntas e teria causado danos irreparáveis. Então a Equidna chega, Beatriz e Ryuzo vão pro cristal e acaba tendo a luta que a gente não vê. Na Light Novel também não tem essa luta. É só citada essa luta mesmo. A gente ouve os estrondos, vê tudo balançando, porque há muito poder, são dois bruxos brigando. Só que Hector era bem mais forte que Equidna. Claro, a gente já sabe, já é dito em que Equidna saiu viva
mas não sabemos como foi essa luta, se Hector poupou, ou se Ekidona conseguiu de alguma maneira fugir, ou até mesmo derrotar o Hector, mas não sabemos. E a cena da Beatriz com a Ryuzo não tenho nada a reclamar. Se eu fosse reclamar, seria de antes, que eles talvez pudessem dar mais tempo de tela para Beatriz e Ryuzo para ver a relação das duas, mas a cena em si da despedida foi linda, cara. Na light novel, meus olhos chegaram a lacrimejar, assim, não cheguei a chorar, mas lacrimejou. Tava muito linda a despedida das duas, assim, tava bem triste. E na light novel é perfeito, porque a última ilustração da Beatriz segurando na manga da Ryuzo vai justamente na última página. Então você tá folheando a light novel e quando se depara com a última página, você já estava emocionado, aí vê a ilustração, nossa, é perfeito. E o anime conseguiu passar a mesma sensação, eu senti aquele mesmo peso, então o anime foi excelente nos diálogos. E é bem triste, porque isso, cara, deixou a Beatriz bem traumatizada, ela sempre pensa na Ryuzo também. Isso mostra como a Beatriz é tsundere, ela fala aquelas coisas assim, mas nesse momento decisivo ela demonstrou os verdadeiros sentimentos. E é algo que toca o coração, cara, é muito bom mesmo. Então, depois dessa grande cena que tivemos, vamos então ao presente. E vemos então o Roswell dialogando com o Subaru tentando convencer o Roswell, tentando convencer a desistir dessa ideia das assassinas na mansão, mas o Roswell ele se vê totalmente como vitorioso, ele vê que ele detém a vantagem, que o Subaru não vai conseguir salvar o pessoal da mansão. E mesmo que ele tente lá, o Roswell ainda pode fazer qualquer coisa dentro aqui do santuário para sabotar. Sem contar que dentro do santuário também não está totalmente garantido. O Roswell ele tem certeza que a Emília não vai conseguir superar os testes. Além de ter um outro fator que eu não vou falar de spoiler, que ele também tem certeza que ele tem vantagem. Mas nesse diálogo é legal ver como o Roswell trata os sentimentos. Os sentimentos para ele é imutável. Se um sentimento nasceu como amor, ele vai continuar sendo amor. Se ele nasceu como ódio, ele continua sendo ódio. Por isso, quando ele vê o Garfield, depois de 10 anos, nutrindo um certo sentimento, e ir pro lado do Subaru, ele vê isso como uma aberração. Quando ele vê a Emília, que teve 100 anos até a parte do santuário, e ela vê tentando superar o destino em vez de se apanhar no Subaru, ele vê isso como uma aberração. É claro, porque para ele foram 400 anos só adorando a mesma mulher, o mesmo sentimento imutável. Ele é bem radical nesse sentido, ele acredita que o Subaru ele tem que se manter num único sentimento, ele acredita que todo mundo à volta dele tem que se manter num único sentimento, tudo para atingir o objetivo dele. Nisso então, eles viram que nunca iriam chegar a lugar nenhum e acabam se despedindo. E aí tem a cena da Emília, e ela encontrando com a Han. Eu achava que iria acabar 1 minuto depois, mas teve encerramento. Então, como teve encerramento, o Zen já tinha previsto, acabou na cena em que a Emília se encontrou com a Han. Sobre o encerramento, eu achei ele melhor que a abertura. A abertura, vocês sabem que eu não gostei muito. Eu gostei muito da música, mas as cenas eu não curti muito não. Eu achei que eles pegaram muito collab, muita cena de anime jogaram e também deram muito spoiler. Opinião que é a mesma que o autor de ReZero tem, tanto que ele comentou no Twitter semana passada. Sobre o encerramento em si, eu até que curti mais. Eles fizeram uma coisa mais trabalhada, uma parte mais reflexiva com a Emília e depois se encontrando com o Subaru no final. Sendo aquela redenção, aquele believe in you entre os dois, eu achei legal. Porém, na minha opinião, faltou uma coisa importante, né? Principalmente pelo tema, Believe in You. Não é apenas o Subaru e a Emília. E também Subaru e Emília e Believe in You, apesar do destaque ser grande, também não pode ser considerado apenas o principal, não só eles. Faltou uma outra confiança, uma outra relação que tinha que ser destacada. Na verdade, esse arco 4 de confiança vários. Vai ter outras relações de confiança, tanto que já foram mostradas como ainda vai ser mostrada, mas tem uma em específico que vai ser mostrada no volume 15, quem leu já sabe, e que foi inclusive a cena que me fez chorar mesmo lendo o ReZero, e eu queria que fosse mencionado, pelo menos superficialmente nesse encerramento, fosse mostrado algo, não dando spoiler, mas que fosse mostrado. Tanto que desde que eu soube de Believe in You, do tema, eu ouvi a música, eu só consigo pensar nesse encerramento com aquela cena, cara. Vocês ainda vão ver, eu não vou falar que cena é essa, mas vai ser no volume 15. Vai ser daqui uns 4 ou 5 episódios e, sério, vai ser muito falada essa cena. Eu ainda pretendo lançar um vídeo dos meus volumes favoritos de ReZero, do 1 ao 15. Além de outras curiosidades, review vai ter toda quarta-feira. E sábado, finalmente, eu pretendo lançar
a parte 6 do volume 4, que é da série de vídeos de diferença entre a light novel e o anime. Caso você não conheça, eu tenho uma série de vídeos em que eu conto as diferenças entre o anime e a light novel, tudo que foi cortado, e tem muita coisa, tanto que eu conto detalhadamente. E é claro, já avisando, tem até a playlist salva, mas o volume 1 eu vou refazer, porque o volume ficou mal, ficou bem ruinzinho, sem contar que foi mais um resumo. Não é bem a série detalhada que eu gosto de fazer, mas do volume 2 em diante é tudo detalhado com volume mais aceitável. Se você gostou do vídeo, eu peço seu like, ajuda bastante dando gostei no vídeo, e caso você queira acompanhar mais o canal, é só se inscrever e ativar a notificação, o sininho. E caso queira conferir meus outros vídeos, tanto as diferenças entre a light novel e o anime, a série de vídeos que eu tenho, como também os meus reviews semanais, minhas análises e os vídeos de curiosidade, pequenos até, são de 5 a 10 minutos no máximo, tá tudo no meu canal salvo. Eu ainda tenho uma live de 5 horas salvo, mas acredito que vocês não vão querer ver, em que é eu e outras pessoas respondendo. Eventualmente, lembra que a gente fez um podcast, eu, o Baro, o Soflug, o Zene, o Zaz, o Nerdtech? A gente está pensando num outro final de semana fazer também, de novo. A gente só está combinando, mas a gente vai avisando nas comunidades, nas páginas de Facebook, também nas comunidades dos canais do YouTube. É só ficar acompanhando. Fico por aqui, um forte abraço e até mais.